Minhas senhoras, meus senhores, este ano o Festival Literário da Madeira ganhou um estatuto internacional, associando-se ao projeto Erasmus de Espanha, Itália, Irlanda e França. Aproveitamos a ocasião para cumprimentar os parceiros aqui presentes. E vamos então dar início à sessão de abertura da 8ª edição do Festival Literário da Madeira. Para a moderação, convidamos um jornalista 7 vezes premiado como melhor apresentador de programa cultural de televisão pelo movimento Arte Contemporânea. Foi editor cultural da SIC Mulher. Escreveu e apresentou o programa Livraria Ideal e ainda o magazine cultural Cartaz das Artes. João Paulo Sacadura. Obrigado. O que é a liberdade de expressão? Os dois autores presentes na mesa de abertura têm procurado responder a esta inesgotável pergunta. Em Inglaterra, Mick Hume tem-se destacado como defensor da liberdade de expressão, escrevendo para o Sunday Times, The Independent e Sun. O seu livro, Direito a Ofender a Liberdade de Expressão e o Politicamente Correto, foi louvado por Salman Rushdie. Mick Hume. O nosso próximo convidado é um dos autores mais ouvidos e respeitados em Portugal. Foi jornalista no Jornal de Letras. Escreve para a revista Visão e para o jornal Folha de São Paulo. Ganhou o prémio de Crónica da Associação Portuguesa de Escritores com As Novas Crónicas da Boca do Inferno. Reacionário, com 2 Cs, é o seu livro mais recente. Ricardo Araújo Pereira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta mesa de abertura do 8º Festival Literário da Madeira, que começa com que tem este ano, como sabem, este tema da literatura e jornalismo, palavra que prende, palavra que liberta. E o tema que nos traz aqui, o mote que nos traz agora esta primeira conversa, nesta mesa de abertura, o assunto é a liberdade de expressão, que é um assunto sério, e é um assunto complicado, e é um assunto muito bom para ser discutido com estes dois convidados de renome. O que é a liberdade de expressão? Sem a liberdade de ofender, cessa de existir. São palavras de Salman Rushdie, um autor, como sabem, que louvou muito este livro de Mick Hume. Devo-vos dizer que isto é um assunto tão sério que este livro foi lançado pelo Mick Hume em 2015, foi o próprio Ricardo que sugeriu à Tinta da China, está aqui a nossa maravilhosa editora, Bárbara Bulhosa, que o editou em português, em 2016, e pouco depois do livro ser lançado em Inglaterra, houve digamos que tinha sido o Charlie Hebdo, aquele massacre em França, em Paris, e uns meses depois, em Copenhaga, houve uma discussão, e começa assim um livro com esta história, houve uma discussão sobre a liberdade de expressão. E logo quando estava uma importante feminista a falar, um terrorista entrou pela sala e matou, começou aos tiros, pronto. Portanto, é para vos dizer, eu aqui antes de entrar aqui, isto é um país seguro, mas eu pelo simples não verifiquei a segurança na porta, porque isto é um debate sério, mas nunca fiando, mas estamos confiantes. Isto não vai ser bem um debate, eu disse debate, mas não vai ser bem um debate, vai ser mais uma conversa, porque estes dois convidados são os dois muito a favor do mesmo, têm um bocado a mesma ideia. Portanto, pensámos só convidar um e poupar imenso dinheiro. Mas não, era importante trazer os dois e, portanto, aqui estão, e vai ser com certeza uma conversa esclarecedora e muito importante. O Mick Hume é um propagandista. You're a propagandist of your ideas on this subject. E devo dizer também que este debate vai ser, sobretudo, em português. Vou também falar em inglês de vez em quando, não só para agilizar alguma tradução, quem quiser, acho que tem acesso a uma tradução simultânea,
mas eu acho que 102% das pessoas que aqui estão falam inglês. Eu disse 102 porque há duas senhoras que estão a dormir lá em cima. Mas de certeza que percebem e, portanto, se não se importarem, não ficarem muito preocupados, eu algumas perguntas vou fazer diretamente em inglês. Também é importante para o Ricardo, se quiser treinar o seu inglês, porque por uma curiosa coincidência, foi uma das minhas irmãs, foi professora dele de inglês, portanto é hoje que eu vou tirar as dúvidas. Como é que a família funciona neste sistema e nesta língua, a ensinar esta língua. O direito a ofender, isto é o subtítulo deste livro, aliás é o título deste livro, em inglês era o subtítulo, mas é muito importante esta questão do direito a ofender. E estará o medo de ofender a limitar a liberdade de expressão, e se sim, é legítimo fazê-lo. So, the first question is for you, and I may say this book was abre-olhos, an open eyes. I don't know what's the expression in English. It was very important for me because you debate every arguments against the seizing of this liberty of expression and free press. It's very, very important. And, e só para vos situar aqui, vou-vos apresentar um senhor chamado François-Marie Arouet. Este François-Marie Arouet era o nome dele verdadeiro, deste iluminista, deste filósofo francês. O nome dele, de plume, o nome que nós conhecemos, é o Voltaire. E este livro passa por esta frase muito bonita que diz, no fundo é o tema disto tudo, que é: discordo do que dizes, mas defenderei até à morte o teu direito de o dizer. Isto é muito importante, esta frase é atribuída a Voltaire, não é bem dele, é da biógrafa dele, que escreveu isto um século depois de ele morrer, mas ela captou bem as ideias do que é que ele queria dizer com isto. Discordo do que dizes, mas defenderei até à morte o teu direito de o fazer. Isto é muito importante porque Miquelon hoje em dia diz que estamos a viver a época dos contra-Voltaires, os reverse Voltaires, como ele diz, que dizem assim: sei que vou detestar o que vais dizer e por isso defendo até ao fim da liberdade de expressão o meu direito de te impedir de o dizer. Isto é muito importante. Espero que tenham tomado nota. E é sobre isto que vamos falar disto. A first question is, let's clarify things. Vamos clarificar. Is it worth to say everything you want to say? You can say it everywhere, in every context. What is liberty of expression? Okay. Good evening, everybody. I am delighted to be here. I have my first time on your beautiful island and a wonderful theatre. Ricardo's English is much better than mine, so please excuse me if you don't understand. I speak too fast. The reason the right to offend, or the right to be offensive, is very important in freedom of expression, is that we cannot have free speech if it means we are only free to agree with everybody else. We must be free to disagree, to be in a minority of one, if we choose to be. It cannot have a right to free speech if that right ends as soon as you say something which other people believe to be wrong or offensive or going too far. And in the end, I think it is only the speech which people think of as extreme or offensive which needs to be defended under freedom of speech. No one needs to defend the moderate, the mainstream. No one ever banned a book for being too boring. No one ever banned a speaker for saying, you are too banal, too mundane, too ordinary. Perhaps it would be good if they did, but they don't. So it's the extreme we have to defend. So that's my beginning point. As to whether there is ever an occasion when you don't say everything, of course there is. But I think making a decision not to say everything in all circumstances is different from being told you can't say that, which is very much the cultural slogan of our time. But in the freedom of expression, you don't include direct calls for violence or blackmail or slander of this kind of child pornography, this kind of things. No, of course, but there are very select kinds of speech which no right-thinking individual thinks should be, or expression, which very few right-thinking people think should be legal, but they are incredibly limited.
incredibly limited. So a direct threat of violence is when expression, words, become something else. They become part of an action. But just expressing a violent opinion or an extreme opinion is not the same thing. Words are not violence. And the trouble we've got today is we have a merging of these two things all the time, so that words are increasingly being treated as if they are themselves violent and should be treated as a violent crime. So that's my problem. You know, if I say, and I hope in Portugal there won't be too many people with ginger hair, and if they are here, I apologise. If I was to say, I hate all people with ginger hair, and we would be better off without them, I don't believe that. If I was to say that, that would be an offensive opinion, but only an opinion. If I was to say, I hate all people with ginger hair, we would be better off without them, so you and you, come with me, let's throw that bloke with ginger hair off the cliff, that goes beyond an opinion. That's an action of violence. So. Um problema é que o nosso Presidente da Câmara não sofre, graças a Deus. O discurso humorístico não é bem o discurso jornalístico. No entanto, o Ricardo Araújo Pereira também começou a sua carreira como jornalista, começou, se não me engano, no Artes e Letras, no jornal Artes e Letras, como nós ouvimos, e depois chegou a ser repórter na TVI durante 3 meses, um facto que ele me pediu muito para não lembrar, e eu, pronto, vou-lhe fazer à vontade. E é cronista da visão, é cronista hoje em dia, é guionista, cronista e pode ser também jornalista, nesse sentido. A minha pergunta é muito direta, Ricardo. Limites do jornalismo e do humor são a mesma coisa? Não são? Com o que é que tu não gozarias e aonde? Qual é a linha? Boa noite. É o Ricardo, eu não apresentei. Não. Sim, exatamente. Boa noite. Se a pergunta é com o que é que eu não gozaria, Sim. São várias coisas. Okay. Eu não tenho interesse em falar em falar de algumas coisas, mas isso sou eu. Claro. Não me passa pela cabeça determinar quais são os temas sobre os quais o olhar humorístico pode pousar ou não, pode deter-se ou não. A gente pode fazer esse exercício. Atenção, nós podemos hoje decidir em que temas é que o olhar humorístico não deve poder deter-se. E vamos a votos. E todos os temas que nós dissermos aqui passam a ser cortados. Jesus Cristo, certo? Acabou-se. Maomé, melhor não também. Faz mal à saúde. Mais o Sporting, certo? Todos os clubes. O Marítimo também, Nacional é melhor. Do União, em princípio, tudo. O Tondela também. E assim sucessivamente. Vamos, se calhar o meu partido. O meu partido eu não aprecio que faça um pouco do meu partido. A minha mãe, já agora. E a partir de certa altura, eu garanto-vos que não sobrará nada. Uma vez, isso é a minha experiência. E eu creio que posso garantir-vos que é assim. Uma vez, os meus amigos e eu foi numa altura em que o Sócrates estava a tentar convencer-nos que a salvação deste país era um computador chamado Magalhães. E como a ideia era essa, nós tratámos o Magalhães como o Messias. E por isso realizámos uma Eucaristia para o Magalhães, que reproduzia vários passos da Eucaristia que nós conhecemos, mas dedicados ao Magalhães. Em vez de lermos do Novo Testamento, líamos do livro de instruções da J.P. Saccoto, eram coisas desse tipo. Como é óbvio, uma vez que aquilo tinha uma ligação com a religião, no dia seguinte houve protestos. O porta-voz da Conferência Episcopal disse... Isto é muito grave o que se passou. Eu não sei se ele... Eu só li as declarações escritas, mas em princípio era assim. O que ele disse foi: uma coisa é fazer humor com as ondas do mar, outra coisa é brincar com a Eucaristia. Ora, eu aposto o dinheiro que vocês quiserem que no dia em que eu fizer um programa de sólidos 20 minutos de comédia sobre as ondas do mar, assim que o programa acabar, eu vou receber telefonemas indignados de pescadores, surfistas, biólogos marinhos, toda a gente para quem o mar seja sagrado, vai telefonar a dizer: não, com o mar o senhor não brinca. É muito normal, muito natural que as pessoas façam isso. E, portanto, se a gente começa a selecionar, por exemplo, o tema,
é óbvio para mim que deixamos de ter sobre o que falar. A questão do humor talvez não seja por acaso que esteja aqui o Sr. Mick Hume, autor do livro, e que venha eu, um humorista, falar sobre o assunto, porque a questão do humor coloca problemas à liberdade de expressão que outro tipo de discurso não coloca. Primeiro porque o humor envolve riso, e há pessoas que até conseguem tolerar uma crítica, mas não conseguem tolerar uma crítica que faça rir as outras pessoas. Isso dá cabo da paciência das pessoas. A segunda razão é que, muitas vezes, o discurso humorístico extravasa, pelo menos na aparência, os limites tradicionais da liberdade de expressão. Aquilo que o Sr. Hume disse é verdade. A gente não pode apelar à violência sobre um grupo de pessoas. A gente não pode dizer isso, não é? O John Stuart Mill distinguia, por exemplo, fazia uma distinção, e eu acho que é necessário ser sensível a essas pequenas subtilezas. John Stuart Mill dizia, eu posso escrever no jornal, eu acho que os mercadores de milho estão a matar as pessoas à fome com a política de preços deles. Mas ele dizia, eu não posso, se estiver à porta de um mercador de milho, à frente de uma multidão furiosa com tochas e alfaias agrícolas, dizer os mercadores de milho estão a matar as pessoas à fome com a sua política de preços. O contexto é importante. Sim, o contexto é importante. Ora, o discurso humorístico, é importante perceber que o discurso humorístico é o seu próprio contexto. Ou seja, eu não posso ir para a televisão dizer que acho que os ciganos deviam morrer todos. Mas eu já disse na televisão que o cigano é um povo que é todo belo para ir à vida. Por que razão é que eu posso dizer isso? A razão é porque eu não estou de facto a dizê-lo. Eu estou a imitar as pessoas que o dizem. Eu estou a fazer um pastiche das pessoas que o dizem. E isso é muito diferente. É muito diferente de dizer. Agora, para que isto seja válido, é preciso que a gente tenha confiança que as pessoas saibam interpretar o que lhes dizem. Hoje, parece-me, há gente que não confia na capacidade de discernimento das pessoas. Acha que é perigoso as pessoas ouvirem determinadas coisas porque elas não vão saber se é ironia ou não vão saber que, não sendo ironia, aquela opinião é contestável, por exemplo. E, portanto, eu sempre me recusei a tratar o público como um conjunto de vegetais que está em casa à espera de ser impressionado pela primeira declaração que houve. Mas falaremos mais sobre isso, certamente. Sim. O medo, fala Mick Hume aqui o título do seu livro, O Direito a Ofender, The Right to Offend. What about the right to not be offended? Que as pessoas não podem argumentar que eu tenho o direito de não querer ser ofendido e, portanto, quero calar aquele jornal ou aquele colunista ou aquele... Está a jogar o Manchester United. Yeah, that's okay. Yes, there is no right not to be offended. You can be offended if you want, and you have the right to be offended if you want. You can be offended all you like. You can tell me that what I am saying to you is offensive. But what you don't have the right to do is to therefore tell me I can't say it. And what happens today is that people play the offence card, I am offended, as a way of ending a political argument. You don't have to offer an alternative idea to your opponent. You simply say, what they have said has offended me, and therefore that's the end of the argument, they must be silenced. And there is no right not to be offended. There is a right to free speech, and just as importantly, there is a right to listen, to be able to hear everything and judge for yourself what you believe to be true. That's the other side of free speech, is our right. I don't just want to stand for, rights for racists to speak poisonous rubbish, but for the rights of everybody to listen to that poisonous rubbish and decide for themselves what they think of it. And not be told by some thought policeman or thought policewoman that you can't hear that because it's too offensive and people have the right not to be offended. In the end, I really agree with George Orwell, the English author of great novels about totalitarianism, Animal Farm and 1984, who in 1945 wrote a book, an introduction to his book Animal Farm,
called Freedom of the Press, which very funnily the publisher refused to publish because he found it too offensive. But in there, Orwell says that if liberty means anything, it must mean the right to tell people what they do not want to hear. And I believe in that 100% as the kind of standard of freedom of speech that we should try to live up to. Tyrants usually, it's the first right that they cut, Yeah. is freedom of expression and of the press. As we have Erdogan in Turkey, for instance. He shut down Wikipedia and Facebook and everything. But for instance, o Ricardo, here, is a guy you have, but he doesn't have Facebook, redes sociais, can be dangerous. O Ricardo não tem Facebook e assim, eu também não tenho, e nesta sala com 1000 pessoas, provavelmente somos as duas únicas pessoas que não têm Facebook. E é incrível, mas é verdade. Mas, porque o Ricardo diz mesmo que não, pronto, não tem redes sociais, a rede social para um tirano, diz mesmo, como disse o da Turquia, é o fim da civilização, portanto é uma ameaça à sociedade atual, incrível. Mas, Ricardo, tu não tens redes sociais nenhumas, é uma questão de privacidade, é uma questão de... E, por exemplo, tu já processaste revistas porque atentaram contra a tua privacidade. Sim. Needs to go on one again. Is it working? Ok. Sim, eu tenho... Espera, só ver se está a trabalhar. I'm joking, it's okay, I'm sure it's okay. Ainda, Ricardo. Sim, eu não, de facto, eu não tenho redes sociais, nada contra quem tem, atenção. O que me parece é que eu acho que eu sinto-me, eu sempre imaginei que os pais, os filhos e os netos eram 3 gerações que estavam equidistantes umas das outras. Os avós estavam a uma distância dos filhos que era igual à distância que eles estão dos netos. O que eu sinto é que a distância a que eu estou dos meus pais é muito menor do que a distância a que eu estou das minhas filhas. Porque as minhas filhas são a primeira geração que experimenta o mundo através desta bugiganga. E experimentar as coisas, experimentar o mundo através disto, é uma experiência radicalmente diferente daquela que eu tive. Porque essa ideia de redes sociais, de ser possível a toda a hora alguém filmar uma coisa que a gente está a fazer, eu suponho que dentro de 20 anos não há nenhum grande líder mundial que não tenha um vídeo seu bêbado no Facebook quando era adolescente. Em princípio, esse tempo acabou. Em princípio, todos os grandes líderes terão vídeos bêbados no Facebook, no YouTube. A minha questão é esta, é experimentar o mundo através disto e através das redes sociais é diferente, acho eu, e a principal diferença é a maneira como se entende hoje a privacidade. Eu não estou a dizer que toda a gente que tem Facebook entende a privacidade dessa forma. O que me parece é que, tendencialmente, as pessoas que têm Facebook e redes sociais em geral entendem a privacidade dessa forma. Eu acho que as redes sociais são, nessa medida, a vitória ideológica das revistas cor-de-rosa e a derrota comercial das revistas cor-de-rosa. Antigamente eu ia ao Chiado e eu sabia que havia um paparazzo que me ia tirar fotografias. Hoje eu vou ao Chiado à vontade porque já não há nenhum paparazzo lá, porque não é preciso. Se eles querem saber como é que são as férias da Rita Pereira, a Rita Pereira põe no Facebook como é que são as férias dela. As fotografias estão lá, estão as pernas da Rita Pereira ao pé de uma piscina, enfim, aquela das pernas em V, a clássica foto o que é que ela está a comer agora, o que é que determinada figura pública está no Marquês de Pombal com 3 amigos a comer um hambúrguer e a sentir-se contente. A gente sabe tudo. A primeira coisa que o Facebook... Eu não tenho Facebook, mas já vi um Facebook, não é? As filhas dele têm, os meus filhos também têm. As minhas filhas não têm. Quero... As minhas filhas não têm, mas eu já vi um Facebook e aparece... A primeira coisa que o Facebook diz é: em que é que estás a pensar? A minha vida toda tem sido esconder das pessoas o que é que eu estou a pensar. Boa parte do sucesso da vida social, da vida em sociedade, parte do princípio de que a gente esconde aos outros aquilo em que está a pensar. É a melhor maneira de sermos bem-sucedidos socialmente. E, portanto, essa ideia de que é possível partilhar tudo com os outros, incluindo aquilo em que estamos a pensar, incluindo fotos da minha família, do que é que eu estou a fazer,
assustador. Sim, assusta-me um pouco. Eu sei que é possível ter Facebook e usá-lo de outra maneira. O que me parece é que as pessoas usam tendencialmente dessa forma, ou usam-no como se fossem uma espécie de comitê como se fossem como se o seu Facebook fosse a sua própria casa civil. Como se toda a gente fosse o Presidente da República e o Facebook fosse a sua própria casa civil. Morre David Bowie. David, abraço para ti, pá. A minha adolescência, marcaste-a muito, falando diretamente com o artista, tratando com tudo. E põe uma música e põe por baixo. RIP. Só será assustador quando ele responder, não é? Sim, será. Mas as pessoas sentem, cá está, era óbvio que hoje eu tinha de prestar a minha casa civil, tinha de prestar homenagem a... Não podia passar em branco? Sim. Há outra coisa ainda, que é que isso, portanto, a maneira como o Facebook, e eu estou a dizer Facebook como metonímia de redes sociais, a maneira como isso mexe com o entendimento da privacidade. Acho que tem um outro aspecto que também me assusta, que é, no meu tempo, expressão que eu me apanho a dizer com cada vez mais frequência, dois amigos, vamos supor que um amigo dizia uma coisa a um jornal e outro amigo não concordava. Esse amigo ligava para o primeiro amigo e dizia: disseste uma coisa no jornal que eu não concordo, pá. Disseste não sei o que, não sei o quê. Pois, se calhar tens razão. Não, mas aí discutiu um bocado e tal. Pois, portanto, olha, quando é que vamos almoçar? Se calhar amanhã, até amanhã. Hoje não. Uma pessoa diz uma coisa e o amigo vai para o meio da praça com a mão na anca dizer: olha, filho, não. E toda a gente vê, toda a gente assiste a discussões que, antigamente também havia discussões que as pessoas assistiam. Por exemplo, a gente estava numa festa de aniversário, por exemplo, e dois amigos pegavam-se, era chato, viste, o Fernando e o Carlos pegaram-se e tal, e disseram coisas, e foi chato. Mas não ficava escrito. Discutir por escrito, à frente de toda a gente, é muito diferente de discutir oralmente em privado. E bom, mas isso quer dizer, isso é uma coisa à parte, apesar de tudo, à parte o tema da liberdade de expressão, não é? Não tem muito a ver. This, to talk about the Twitter, yes. Like you said, like you usually say, there's some threats to the liberty of expression. Mainly the official, because we are not living already mainly in these Nazis that cut the newspaper. Then there's a no official and the self-censorship. Yeah. The no official censorship, you say it's one of the most dangerous things. These petitions online and these Twitters. Can you dwell a little on that? Yeah, it's very important because if I say freedom of speech is under threat in the West, you can say, what else is new? You know, freedom of speech is always under threat. Since Socrates. The democratic state of ancient Athens took a democratic vote to make Socrates take poison to kill himself for speaking out of turn, freedom of speech has always been under threat, even in its civilized heartlands. But we are not facing, as you say, Gianpaolo, we're not facing in the West a kind of fascist jackboot stamping on freedom of speech. It's much more insidious backdoor attacks on freedom of speech, some of which are official, they come through hate speech laws, those kind of things that we're familiar with, but some of which are unofficial, which is this kind of the Twitter mob, which attempts to silence some an controversial or offensive opinion through to the pressure of social shaming, public shaming, is an important thing. Censorship on university campuses by student activists who once, in a different generation, would have campaigned for free speech and now campaign for freedom from speech, to be protected from speech, to ban certain speakers of all descriptions that they don't like. And then the third threat, as you say, is self-censorship, which is so many people now, because of this atmosphere, are left not being sure what they're supposed to say, even what words they can use, because the language rules change from week to week, and it's very easy to get, especially for old people like me, to get left behind. You don't know what it is you're allowed to say, and so you'd rather say nothing. And if you say anything and somebody wags the finger at you, then you will apologise and withdraw from it. So all of those are creating a climate that's stifling freedom of expression. I want to say something about privacy, but I can do it. Yeah, no, go ahead. I really agree with Ricardo about the dangers of
the way in which our society is removing the line between the public and the private, so that it's not only old-fashioned, the press prying into people's public affairs, it's people actually using their private lives to sell themselves publicly, building a career on the basis of their private lives. Kim Kardashian becomes the kind of role model for how you become famous and successful by putting your private life out there on social media and on the TV. People on all kinds of what in Britain is called reality TV shows, parading themselves in their private and most intimate moments to make a kind of a short-lived career. And more dangerously perhaps, people being punished informally and legally for what they say in private, for the contents of private text messages or phone calls, which once they're revealed, taped by some so-called friend and then revealed in the press, can get you sacked and perhaps even locked up. So that kind of cultural blurring of the line between the private and the public, I think, is very important. We all need a private space in which we think our own thoughts, decide what we want to say in public, and then go out and do it. What I really don't agree with, which is another fashion today, is privacy laws, is tightening the law to stop those things happening. Because the privacy laws have, in England where I come from, the rich and powerful have used libel laws to keep their secrets, to protect the things that they don't want you to know about from being published. In a society like France, the rich and powerful have used privacy laws to do the same thing, to say, a corrupt government minister who says, it's none of your business how many millions I have in my bank account because that's my private affair and it's illegal for you to publish those details. So privacy laws, I think, is a dangerous road to go down, but I'd like to see a cultural revolution in our attitude to privacy in public, certainly. What about the political correctness? É uma questão que também é muito querida, Ricardo, a questão da politicamente correto, as coisas que se podem dizer e não podem dizer. Sim. As pessoas são silenciadas por ter dito preto em vez de pessoa com uma cor ligeiramente diferente da nossa. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala de politicamente correto, eu acho que é essencial a gente saber do que é que está a falar. Esclarecer. Porque às vezes a gente diz, não, eu sou contra, eu sou a favor. Está bem, mas é o quê? Eu preciso saber o que é primeiro, antes de ser a favor. Por exemplo, no outro dia o Miguel Esteves Cardoso disse, politicamente correto são as antigas boas maneiras, pá. É a boa educação. Se é, eu sou a favor. Sempre fui, eu acho que não sou uma pessoa mal educada. A minha questão é, eu acho, quer dizer, em primeiro lugar, todos os historiadores que eu tenho lido sobre o fenómeno levam, quer dizer, concordam, mesmo que não concordem em tudo, concordam em 2 pontos. O primeiro é que o conceito é muito difícil de definir. É raro que algum consiga defini-lo numa linha. São as antigas boas maneiras. É a boa educação. É muito raro. O conceito é bastante mais difícil de definir do que isso, até porque tem sofrido algumas transformações. A segunda questão é que o conceito é de origem obscura e, portanto, é preciso andar à procura da maneira como ele foi mudando. Por exemplo, surgiu no seio da esquerda no século passado, mas como uma forma de as pessoas apontarem umas às outras, dentro do mesmo quadrante ideológico, apontarem umas às outras que estavam a ser dogmáticas. Hoje as pessoas conseguem designar-se sem ironia nenhuma, como a favor do politicamente correto. Quando a expressão começa por ser uma ironia. Dizer, sim, não podemos ir comer um hambúrguer, não é? Porque isso não é politicamente correto. Era este o tipo de piada que as pessoas faziam umas com as outras. Agora, a questão é, eu acho que a história de dizer que isto é apenas boa educação, eu acho que o próprio Miguel Esteves Cardoso se encarregou de desmentir, porque ele diz, as pessoas têm a generosidade de nos corrigir. Ora, uma das regras da boa educação é que não se corrige a educação dos outros. A não ser que os outros sejam meus filhos, eu não digo num jantar em que um senhor está a comer de boca aberta, não digo, olha, só uma coisa, isso não se... eu acho que é mais falta de educação corrigir um tipo que está a ser mal educado do que o tipo estar a ser mal educado. E, portanto, esse é um primeiro ponto que afasta logo, claramente, o politicamente correto da boa educação. Há uns pontos em comum. Por exemplo, o facto de serem ambos uma estratégia de controle. Sim. A boa educação serve para controlar. Serve, aliás, para que uma determinada classe social, os membros dessa classe, se identifiquem uns aos outros e impeçam a entrada de outros elementos. O Pygmalion, de Bernard Shaw, é sobre isso.
o Professor Higgins aposta com o Cornel Pickford que é capaz de transformar uma vendedora de flores numa duquesa, não lhe ensinando mais do que boa educação. Ensinando a falar não é só o sotaque, é ensinando a falar e a comportar-se. Se ela não se comportar daquela forma, não entra. Se ela se comportar assim, pode entrar. Esse é um ponto em comum e é curioso, porque de facto o que o politicamente correto faz é dizer, você não debate, a não ser que fale desta forma. Primeiro controlamos os termos do debate e depois então vamos debater. Eu sempre preferi discutir o que as pessoas dizem do que discutir a maneira como elas o dizem. Outra questão que me parece importante em relação ao politicamente correto e à diferença dele ser boa educação é que não é essa a utilização corrente que a expressão tem. No dia 4 de fevereiro, portanto há um mês, o Diário de Notícias trazia na capa, uma chamada de capa que dizia a obsessão pelo politicamente correto já está a pôr em causa livros, quadros e espetáculos. A boa educação nunca fez isso. Enfim, eu acho que a própria, isso é uma coisa curiosa, a própria expressão politicamente correto é sinistra, no sentido em que 2 mais 2 igual a 4 está correto. Se eu disser, mas eu acho que é 5, vamos debater. Não, desculpe, não há debate a fazer. Não está correto. Correto é 2 mais 2 igual a 4. Agora, em política, quem é que está correto? A esquerda ou a direita? No Parlamento, quem é que está correto? É o PCP, o CDS, o PSD? Quem é que está correto ali? Por exemplo, na altura da discussão do aborto, eu fui a favor do sim, pela legalização, pela despenalização. Mas os outros estavam incorretos. Eu pensei que a política era matéria de opinião. Quando a gente diz isso é incorreto, acabou o debate. Não é? Se uns estão corretos e outros estão incorretos, não se discute, não vale a pena. O que é curioso é que as pessoas que se reclamam dizem não, eu sou pelo politicamente correto. Mas realmente a expressão é sinistra. São as mesmas pessoas que dizem as palavras têm que ser minuciosamente estudadas, o seu efeito, a sua origem, se ofendem, se não ofendem. Mas politicamente correto é sinistro. Mas isso são só palavras. Portanto, há um contraste bastante grande entre a posição das pessoas, a vontade que elas têm de policiar os mais pequenos aspectos do discurso e depois o nome pelo qual elas são conhecidas. É sinistro, mas elas dizem, está bem, mas isso não interessa muito. Acho estranho. É importante estas questões, e o Miquel falou disso também, a questão do pensamento na esfera privada e pessoas que há histórias de pessoas que são despedidas porque em casa disseram uma expressão tal e depois um amigo postou isso ou foi falado, ou o apresentador do Top Gear que cantarolou uma canção não sei o quê, que falava em nigger ou não sei o que mais e foi despedido da BBC e o comunicado da BBC dizia pessoas que pensam nesta palavra e nesta raça, desta maneira assim, são racistas e não têm um lugar na BBC. Isso é João Paulo, desculpa, deixa-me só interromper para dizer que outra das coisas que afasta a boa educação do politicamente correto é que a boa educação não muda com esta velocidade. Comer de boca aberta era feio para a minha avó, para a minha mãe e para mim. Mas nos últimos tempos, a palavra certa para designar pessoas negras nos Estados Unidos foi colored, negro, os discursos do Martin Luther King dizem negro, portanto, colored, negro, black, African American, Afro-American e hoje é person of color. A palavra para descrever adequadamente um deficiente foi crippled, handicapped, disabled e agora é citizen with special needs. O que é curioso é que aquilo que era boa educação há 2 semanas, hoje é profundamente ofensivo. Handicapped era correto, hoje é profundamente ofensivo. A boa educação não muda assim. Enfim, embora evolua também um pouco. Eu contei-lhes aquela história de um livro de boas maneiras que eu vi, mas era do século XIX, e que tinha esta entrada, não se deve à mesa cortar as unhas. Continua a ser. Sim, continua a ser. E acrescentava, mormente as dos pés. Portanto, para haver um livro de boas bandeiras que diz isto há 100 e tal anos, estão a ver como é que antigamente as pessoas à mesa... Bom. Mas aí está um conselho que continua válido. Exatamente. Yes, sure. Yeah. The idea that political correctness is just good manners is something we've heard a lot in Britain maybe 10, 15 years ago. And you can, as it moves on, it becomes clearer and clearer that it's about thought control. It's about controlling what speech is and isn't allowed. It goes way beyond that. So you might say,
it's just good manners not to use the N-word, because that's a very rude and offensive word. But when it comes to the point where you're saying you cannot use the male and female pronouns, you cannot say his or her, him and her, we're going way beyond good manners. We're talking about a kind of newspeak, a rewriting of the language to fit somebody else's political and cultural prejudices. And what's really telling about it, and what worries me most about it, is what Ricardo started by saying, is that it comes from the left. And I am a man of the left. And I think the left believed, the left that I came from, the left that stood on the left of the National Assembly in the French Revolution, believed in freedom and free speech and democracy. That's what we have fought for as the left. Now we have a left, a so-called left, that seems to stand for the opposite of that. So whereas once upon a time in our societies, conformism in speech and manners might have been imposed by the church or by conservative right-wing politicians, now you have the left trying to impose a kind of conformism through instruments like political correctness. That, for me, is the worst thing of all about the way that free speech has gone out of fashion, is the way that the left have deserted it. And that's why people think, oh, free speech is a right-wing cause, because the left have turned against it so fundamentally. And it's incredible that, agora, se calhar um bocadinho em português, the question of some certain groups, feminist groups and transgender and racist, I mean, this kind of anti-racist groups, anti-Islam groups, they needed the freedom of expression and free press to tell their opinions. But nowadays, it's them they are trying to control and to eradicate all opinions against. So it was freedom of expression is a very important tool for society and for creativity and for civilization. But these minorities are trying to choke it. It's a bitter irony that every liberty that was ever won in society for the big questions of democracy or for the personal liberties of different groups in society, free speech was always at the centre of those struggles. Always right at the centre of the fight for democracy and rights and every kind of freedom. Frederick Douglass, who was an ex-slave in America in the 1860s and a campaigner against slavery, made the point that no tyrant can stand free speech, that 5 years of free speech would have ended slavery in the southern states of America, would have broken every chain and abolished the block, because the one thing tyrants couldn't stand was free speech. Everybody understood that. The suffragettes, the women who fought for the vote, free speech was at the centre of their campaigns, the right to stand up and express their opinions and say what they wanted and what they deserved. And now we have minority campaigning groups who are doing the opposite, who are trying to restrict the speech of others, who say that in order to protect their rights, other people's speech must be restricted. It's a very bitter irony, I think, that things have been turned around like that. It's like it's become a competition to see which identity group can be the biggest victim, which identity group can be the most offended. That's the way you kind of climb the ladder and establish your moral authority. Há também tema muito preocupante, que são as universidades, universities. Ricardo, tu também tens um bocadinho a noção disso e da experiência que as universidades hoje em dia estão a criar, sobretudo as americanas e inglesas, este espaço, estes safe spaces, e estes não darem no platform para as pessoas que defendem coisas que eles não querem ouvir ou que os incomoda. Portanto, é uma coisa crescente no mundo anglo-saxónico e que provavelmente está a chegar cá. Tu já tiveste alguma experiência também nesse sentido? Sim, não só nas universidades, mas começa a alastrar até aos liceus. Há poucos dias, semana passada, ou assim, uma escola no sul dos Estados Unidos decidiu que o Huckleberry Finn, do Mark Twain, e o Não Matem a Cotovia, da Harper Lee, deviam ser retirados do programa. Continuavam na biblioteca, mas eram retirados do programa. Há pessoas que defendem essa medida dizendo, mas qual é o problema? Livros entram e saem do programa, e então? Certo, livros entram e saem do programa. A justificação que eles deram parece-me inquietante. Porque o que eles disseram, os professores... as pessoas também dizem, são professores, eles lá saberão. Está bem, mas quem incluiu os livros no programa não foram canalizadores. Também foram professores, que também sabem. Portanto, claramente, há pessoas que acham uma coisa e outros que acham outra.
E é por isso que interessa a justificação deles. Os professores que tiraram os livros disseram assim: estes livros criam um ambiente muito desconfortável na turma, causam incómodo. É natural, é o que os bons livros fazem. São livros sobre racismo. É um tema que incomoda. Se coisas que incomodam não podem ser exibidas na sala de aula, eu duvido que um documentário sobre o Holocausto alguma vez possa ser mostrado a alunos. Eu não conheço nenhum que não seja profundamente desconfortável. O segundo argumento, que eu acho extraordinário para professores de literatura, foi: não, há aí livros que ensinam as mesmas lições, mas não têm este vocabulário. Eu não sabia que a experiência de ler um livro podia ser reduzida à frase "ensina umas lições". Ter-me sido útil quando disseram: olha, lê lá os Maias. E eu: são 400 páginas. Tem algum com 50 que ensina as mesmas lições. Se era assim, se é assim, se a gente pode reduzir essa experiência a isso, a minha vida teria sido mais fácil. Continuo a preferir ter lido os Maias. Mas, portanto, a questão é essa ideia de que os alunos não podem ser perturbados, devem ter safe spaces, espaços seguros, que a universidade deve ser uma segunda casa. É muito inquietante. Eu acho que em casa a gente deve se sentir em casa. Na universidade a gente deve se sentir na universidade. É em confronto com outras pessoas para perceber quais delas é que a gente convida para a nossa casa. Aí sim. Estar em casa na universidade não me parece... Aliás, a diferença entre segurança e liberdade não era perfeita, mas às vezes conseguia distinguir uma pessoa de esquerda e outra de direita. As pessoas de esquerda tendencialmente preferiam a liberdade e as pessoas de direita tendencialmente preferiam a segurança. Hoje são pessoas de esquerda que estão a dizer: não, o fundamental é o direito a eu estar seguro. Aquilo de que o Sr. Hume estava a falar, por exemplo, há universidades hoje nos Estados Unidos que oferecem aos seus alunos uma série de pronomes para que as pessoas não binárias, que não querem ser designadas nem por he nem por she, possam escolher uma série de outros pronomes. Podem ser ze, she, fear, e esses pronomes têm conjugação. Fear self, fear tem muito boa ideia de fear self. Ora, há uns anos, cá em Portugal, discutiu-se o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu era favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Do outro lado da barricada, já em desespero de causa, a discussão estava quase perdida. Eles avançaram com um último argumento. O argumento era: ok, casem lá, mas não usem a palavra casamento. Essa palavra não podem usar, inventem uma para vocês. O nosso lado disse, e bem acho eu, que inventar uma palavra para nós não é inclusão, é exclusão, é colocar-nos num gueto. Nós temos uma palavra inventada para nós. Nós não podemos participar da palavra que toda a gente usa. Ora, nós somos iguais, também queremos a palavra casamento. Os meus amigos e eu achámos o argumento tão bizarro que dissemos: por acaso é boa ideia. Nós propomos a palavra esverneque. E Fernando vai à casa dos pais do Mário pedir a mão do Mário em esverneque. A Isabel Moreira, deputada do PS, gostou tanto que nos citou num prós e contras. Isso é absurdo, uma palavra nova, já agora esverneque, não? O que me parece é que passaram os anos e hoje as mesmas pessoas que diziam: e bem, uma palavra inventada só para nós é obviamente uma maneira de nos excluir, dizem: palavras inventadas só para mim são a única maneira de me incluir. E fear self é extremamente parecido com esverneque. Essa é a ironia disto. Je, she, ze e himself é muito parecido com esverneque. É um fenómeno o príncipe da Fuseta. Não sei se conhecem o príncipe da Fuseta. É um senhor que acha que a Fuseta, lá uma rocha que há na Fuseta, é dele, e aquilo não é território comum de todos, é dele. Ele é o príncipe da Fuseta, aquilo é dele. Eu dizer às pessoas que eu quero passar a ser conhecido como... Eu acho que ele está cá. Xi, parece-me um fenómeno de principado, da Fuseta da linguagem. Eu vou, a partir de agora, este bocado da linguagem é meu. Eu falo desta maneira e vocês têm de falar desta maneira para me satisfazer. Isso não me parece inclusão, parece-me exclusão. Parece-me que, por exemplo, movimentos como o movimento LGBT, que neste momento já não tem só 4 letras, cada vez tem mais letras e acaba com um mais, para dizer, além destas ainda há mais. Parece-me que não é uma forma... Reparem, porque é que isto me causa... a mim, que sou de esquerda como o Sr. Hume, porque é que isto me causa um problema?
Porque numa democracia, a maneira de nós concretizarmos as nossas propostas é obter o poder. Isso é uma coisa de política. Mas como é que se obtém o poder em democracia? Persuadindo uma maioria de pessoas que as nossas propostas são melhores. Esta esquerda não me parece interessada em reunir uma maioria. Parece-me interessada em arranjar uma confederação de minorias tão específicas quanto possível, cada vez mais minoritárias, que depois fatalmente não encontram, são mais interessadas em encontrar interesses divergentes do que um interesse comum. E isso é perigoso politicamente, acho eu. A ideia da linguagem inclusiva, lá está. Isso relaciona-se também com a questão da ofensa. Hoje, se eu chegar aqui e disser boa tarde a todos, eu vou estar a ofender pessoas. Pessoas que acham que eu devia ter dito boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui reunidos e reunidas porque estamos preocupados e preocupadas com a situação dos desempregados e desempregadas. O meu problema com esta linguagem é duplo. Primeiro, a gramática não é machista. O que se passa é que quando as palavras em português têm género. A carteira não tem um pipi, apesar de ser do género feminino, e o telefone não tem uma pilinha e é do género masculino. Um homem pode ser uma figura respeitada e uma mulher pode ser um membro destacado. Na vizinha Espanha, há um movimento para que as mulheres sejam membras do governo e do parlamento. Há uma senhora que reclama ser porta-voza. Apesar da palavra voz, é aqui ao lado em Espanha, apesar da palavra voz ser do feminino, ela acha que só porta-voza é que a representa como deve ser. E, portanto, o meu problema é esta linguagem. Para já é sempre precária, porque neste momento saiu no outro dia no Brasil um livro de uma feminista, o título é Feminismo em Comum para Todos, Todas e Todes. Sucede que nos Estados Unidos, como eu já vos disse, as pessoas não binárias recusam ser integradas em todos. Umas querem ser todis e outras querem ser todos, e etc. E, portanto, cada vez estamos mais divididos. Ora, qual é o problema disso? O primeiro problema é linguístico. Eu acho que a linguagem não funciona dessa maneira. De facto, o neutro não exclui pessoas. A segunda coisa é que é um argumento político. Isso é ridículo. Eu lamento, mas essa linguagem é ridícula. É pouco prática, porque uma das regras da linguagem é o facto de ser económica. Se eu tiver 7 filhos, eu não digo eu, o Pedro, a Carla, o Fernando, eu digo os meus filhos. Tendencialmente as pessoas falam assim. E, portanto, tendencialmente não falam dizendo estamos aqui todos e todas, contentes e contentas. Não falam, não dizem isso. O facto de ser ridículo é pouco prática e o facto de ser ridícula é uma maneira de a tornar pouco prática. Porque as pessoas não querem usar coisas ridículas. Identificar isto com uma luta justíssima da igualdade de género, dizer que das duas uma, ou falas assim, ou és contra a igualdade de género, parece-me absurdo. Sou a favor da igualdade de género. Sou a favor de uma sociedade mais igual, mas menos ridícula. Como estamos na terra do Cristiano Ronaldo, obviamente... Vamos. Antes de uma nota final, e como estamos na terra do Cristiano Ronaldo, obviamente teríamos que falar de escultura. De futebol, desculpa. E let's talk about football. Também porque esta hora está a começar um jogo do Manchester United contra o Sevilha e por isso é que o Mickey está aqui nervoso. Já incómodo, the game started. You're losing. No, I'm joking. I don't know. E portanto, e como o Ricardo também é benfiquista, olha, está ali a tua mãe. Olha, a tua irmã. E, portanto, não posso deixar de falar de futebol só para... Eu sei que lá ao fundo já me estão a despedir, já é a segunda vez que me despedem, para passar para as perguntas rapidamente, mas the question is purifying the language of football. Porque o futebol está a ser uma linguagem e um meio que está cada vez mais a ser higienizado e purificado. E right now I think as a guy that was singing an anthem against some team and he's in jail because of that. Yeah, well, not now, but he was sent to jail. Okay. In Scotland, yes. I wrote about free speech and football and free speech and comedy because I think there's a connection between them. These are areas of life where
once upon a time, it was accepted that the normal rules didn't necessarily apply. You could say things as a comedian that you might not say in polite conversation. You could shout things at a football match that you would not shout at a dinner party or in a library or an office. This was a kind of normal distinction, and it was somewhere you could go and let off steam. In Britain, in particular, what has happened with football is that they've turned it on its head. So instead of being the one place where you can misbehave and shout and use rude language, it has become a place where the controls of speech are even tighter than they are elsewhere in society, so that you can be punished for saying things at football that you would be able to say somewhere else. So in Scotland, they brought in a specific law called offensive behaviour at football, which outlaws certain kinds of behaviour at football matches, particularly between Rangers and Celtic, which is anybody who knows that thing about Glasgow, Rangers is the Protestant team, Celtic is the Catholic team. It's an overflow of the Irish conflict historically, and they have a lot of very abusive songs about each other. They brought in this law, and a Rangers fan was walking down the street in Glasgow singing a song called the Billy Boys song, which involves the line, "We're up to our knees in Fenian blood, surrender or you die." Fenians being an abusive word for old Irish Catholic rebels. We're up to our knees in Fenian. Just to be clear, he wasn't actually up to his knees in Fenian blood. He was singing a very old song about it. He was arrested, prosecuted under this law, and sent to jail for 3 months in the capital, not the capital, but in one of the largest cities in Britain, in Scotland, in Glasgow, for singing an offensive song in the street. Now that to me is a remarkable turnaround. And if honestly we don't have free speech at football, then I don't know where we do. And if comedians don't have the freedom to break rules, then what chance have the rest of us got? So I think it's a process I've talked about as the sanitisation of football. And as always, they hide behind human shields. They say, well, this is because we want to protect women and children, and therefore you must all behave like children when you come to a football match. Yes, and to end in a positive note, before I ask to start the questions, we have a small period of questions. You're, apart everything, you're an optimist. You say Yes. that on this question, because liberty of expression reflects what we think Yes. of humanity. Yes. So you think, I think you are going downsize, but you think there's a future. But there's a future. I think what we think about free speech always reflects what we think about humanity, about each other. When we have confidence in humanity, when society is going forwards and we believe in each other, then we are prepared to allow each other freedom of speech. We're prepared to hear each other's arguments and have the debate to decide what we believe to be true. Free speech is the only way we'll ever decide what we believe to be true as a collective democratic society. When we're confident. When we are not confident, when we are mistrustful of each other, we withdraw into our shells and we become anti-free speech. And that's why I think free speech is out of fashion today, is because we've had a kind of anti-human turn in our culture. But I believe the future lies in having faith in one another to fight together to change society for the better, and that freedom of speech will be the absolute best reflection of that. Can I do my Spinoza now, or do you want me to do it after? Let me just listen to what Ricardo wants to say about that. Yeah, okay. Because it's very, very important. Já que te ouvimos e ficámos muito deprimidos. Ficaram deprimidos, sim. Vamos lá ver, eu percebo o ponto. Às vezes as pessoas pensam que eu estou a ser apenas insensível. Qual é o valor de deixarmos um racista falar, por exemplo? Qual é o valor de deixarmos o arquiteto Saraiva escrever uma crónica a dizer que se ele mandasse os transexuais não podiam fazer operações? Eu acho que há vários, não há só um valor, há vários. O primeiro é que eu não estou só a garantir o direito do arquiteto Saraiva falar, eu estou a garantir o meu direito de o ouvir. E isso é muito importante. Eu quero ouvi-lo, por uma questão de higiene. Eu quero saber onde é que ele está para eu atravessar a rua para o outro lado quando eu me cruzar com ele. Eu tenho esse direito. O que nós vemos hoje é uma tentativa de... Por exemplo, no outro dia, um médico chamado Gentil Martins... Que eu não vou dizer o nome. Exatamente. Disse, se homossexuais entrarem no meu gabinete, eu trato-os como a qualquer outra pessoa. Mas eu
Que é o mínimo que eu lhe peço, atenção. É o mínimo que eu lhe peço. Eu acho que na civilização é homossexual entra, ele diz, eu acho que a homossexualidade é uma anomalia. Mas se um doente homossexual entra no meu gabinete, eu trato-o como a qualquer outra pessoa. Eu, por mim, estou satisfeito. Se ele faz isso, eu fico satisfeito. É o mínimo que eu lhe exijo. Ele que diga e pense o que quiser. Mas nós aqui na civilização tratamos as pessoas assim. Um organismo do Estado disse, não, nós vamos processar este senhor. Eu sou contra processar aquele senhor. Calar aquele senhor não resolve, ele não deixa de pensar assim. E eu tenho a escolha, por exemplo, eu se calhar não quero ser atendido por Gentil Martins. Tenho esse direito. Tenho o direito de ir e tenho o direito de não ir. E se calhar não quero. A única razão pela qual eu sei que não quero é porque ele falou. E portanto eu preciso disso para saber. Há mais valores nisso. Há o valor de, por exemplo, as ideias que a gente não permite que sejam contestadas. Calar uma ideia não é rebater essa ideia. É só calar essa ideia. As ideias que a gente não permite que sejam contestadas transformam-se em dogma. A gente, de repente, não sabe defendê-las. Por isso, o arquiteto Saraiva deve poder continuar a dizer aquilo. Ele já perdeu a discussão. Ele está reduzido àquilo. A nossa sociedade entendeu que é cruel que pessoas que nascem vivendo o drama terrível de se encontrarem num corpo que não corresponde àquilo que elas pensam de si próprias, podem, de facto, fazer uma alteração para mudar. Ele perdeu essa discussão. Completamente. A questão é, as palavras que ele diz não causam dano nenhum a ninguém. Zero. O dano é zero. O país não vai voltar para trás. Às vezes as pessoas que o querem calar parecem pensar que só as palavras dele é que têm valor. Ou que ele está a falar sozinho na sociedade. Ele não está sozinho. Ele está a dizer aquilo e há muitas pessoas a dizer o contrário, com melhores argumentos do que ele. E é por isso que ele perdeu a discussão. Outro valor é por uma questão moral. Nos regimes que os energúmenos apreciam, eu não posso falar. Eles podem falar no regime que eu aprecio. Isso eleva-me acima deles. Eu acho isso fundamental. Só para terminar, no outro dia no Brasil, no Carnaval, uns senhores quiseram fazer um curso carnavalesco chamado o Bloco do Porão do DOPS. Seria o equivalente a nós cá em Portugal fazermos o Bloco das Catacumbas da PIDE. Aquilo era gente que queria sambar em homenagem a um torturador da ditadura. Homenagear a tortura. É um caso difícil. O que é que se faz? O primeiro tribunal disse, deixem. O segundo tribunal disse, eu não vou permitir. E eles não puderam desfilar. A minha posição é, eu acho que discurso se vence com mais discurso. E por isso o que eu faria se mandasse era, os senhores querem desfilar a favor da tortura, com certeza. Vocês vão no cortejo, a seguir a um bloco que eu vou inventar, de celebração da Inquisição, e a outro que festeja o cancro do cólon. E vocês vão no meio. O que os brasileiros fizeram, proibir um bloco de sambar a favor da tortura, o torturador que estes senhores queriam homenagear, é o mesmo que o Jair Bolsonaro homenageou na sessão de impeachment da Dilma. E, portanto, o que esta decisão do tribunal vem mostrar é que no Brasil o Carnaval é mais decente do que a Câmara de Deputados. O que este tribunal disse foi, não, homenagear torturadores no Carnaval, não, isso vai lá para a Câmara de Deputados fazer, que aqui o Carnaval é só para coisas sérias. Enfim. Do you want to say a famous last word? Yes, thank you. A Portuguese connection for you from the giants. As we say in English, we stand on the shoulders of giants when we defend free speech. And one of my favourite giants of the free speech argument, one of the first ones, is Spinoza, a man who 350 years ago set a standard for free speech. His family were driven out of Portugal, you may know, by the Portuguese Inquisition. They ended up in Amsterdam, where he was then driven out of the synagogue for his godless statements. But Spinoza, I think, 350 years ago, set a standard for a free society that we are still a bit short of. He said that in a free state, any man, and we would of course add any woman and any person of self-selecting gender, in a free state, any man may think what he likes and say what he thinks. Think what he likes and say what he thinks. And I think that's a standard we're still trying to meet today. And if Spinoza somehow came back, I think he would be the subject of
a Twitter storm from people saying, think what you like and say what you think. You can't say that. Yeah. He was sacked. Vemos agora, acho que merece umas palmas. Thank you. Temos agora uns minutos para umas perguntas, não são muitos, mas quem quiser fazer uma pergunta a algum dos convidados. Queria fazer uma pergunta. Sim, diga. Tem que falar alto para se ouvir bem. Alto já está. Tem que falar agora para seja conciso. Eu queria cumprimentar todos os cidadãos aqui presentes, o painel que está aqui nesta conferência, e dizer o seguinte, é que realmente é muito oportuno este debate, porque nós em Portugal somos semelhantes à Turquia. Falamos das liberdades, do 25 de Abril, quase todos os partidos falam nisso, e ninguém fala numa professora que está presa na cadeia de tiros em Lisboa por delito de opinião. Eu falei, meu amigo, no Governo Sombra, falei sim, senhor. Cá está ela. É uma professora, uma intelectual, que concorreu à Bolsa de Estudo para cursar cinema e ela roubaram-lhe a bolsa. O ministro Maria Carrinho roubou-lhe a bolsa para dar... Ui! O nome que você foi dizer, isto é mesmo a bolsa ou a vida? O que é certo é que ela recorre ao Tribunal Administrativo de Lisboa e ganhou. O ministro, como tinha os juízes desembargadores no bolso, recorre para a relação. E acontece que um juiz muito amigo dele meteu o processo da Maria de Lourdes na gaveta 5 anos. Depois resolveu arquivar, disse que o Ministério atual já não tinha dinheiro para ressarcir a professora. Ela foi lá disse que Vossa Excelência é corrupto como ele. Apanhou 3 anos de cadeia por ofender um órgão de soberania. Como se um órgão de soberania não lhe que é o caso dos tribunais, pudesse ser ofendido. E a senhora já cumpriu 2 anos de prisão. Em nenhum partido de esquerda fala nisto, nem o Bloco, nem o PCP, nem o Partido dos Verdes, nada. A direita reacionária não fala, naturalmente. Portanto, era só isto. Ficou o alerta. Bem haja. Temos também aqui uma pergunta, diretamente. Nós temos a capacidade, não sei. Eu peço para ser conciso e se tiver fotografias não mostres, porque já não temos muito tempo. Diga. Isso está ligado? Espera aí. Isso, Agora está. Ok, a minha pergunta prende-se com esta questão do direito a ofender, porque, enfim, eu estudo as questões da economia da felicidade, preocupa muito as questões da felicidade, e, portanto, quando nós estamos a ofender alguém, estamos, obviamente, a diminuir a sua felicidade, a diminuir o seu bem-estar psicológico. E eu acho que nós temos que também ter, pelo menos, isso em consideração. Obviamente que eu defendo a liberdade de expressão, defendo uma sociedade evoluída, onde as pessoas têm poder de encaixe, mas é um facto que há muita gente que não tem. E, portanto, como é que nós conseguimos incorporar isso? Conciliar, porque a certa altura podemos estar a achar, ou podemos estar na prática a permitir que aqueles que ofendem têm mais direitos do que aqueles que são ofendidos. Já foi um bocadinho perguntado, mas ter isto em consideração. Reforçar um bocadinho, sim. Está bem. Obrigado, eu não sei se enquanto o Sr. Hume toma notas, eu queria falar consigo, sim. Obrigado pela sua pergunta. E eu partilho as suas preocupações, como calcula. O meu ponto é o seguinte, eu creio que, é claro que eu acho que as pessoas devem ter isso em consideração. O que eu acho é que quem não tem isso em consideração não deve ser punido criminalmente. Mas, devo dizer-lhe que quando diz que pessoas, quando são ofendidas, o seu bem-estar psicológico é afetado, eu tenho dúvidas sobre se é ou não perigoso trazer para a política o vocabulário dessa área, ou seja, da área da psicanálise, dizer as pessoas ficam traumatizadas com um insulto, as pessoas ficam com o seu bem-estar psicológico em causa, etc, etc. Yeah. Porque me parece que isso as diminui enquanto cidadãos. Os grupos minoritários, desde sempre, tiveram uma resposta à ofensa que é o oposto dessa. Eles não disseram, ei, não digam essas palavras, porque essas palavras melindram-nos. Eles disseram, que palavra é que vocês estão a usar para nos denegrir? Então dá cá que eu vou pôr ao peito. Foi isso que, historicamente, os grupos
minoritários foram fazendo. A palavra queer, a gente hoje vai a uma livraria estrangeira e aparece lá queer studies. A palavra queer significa anormal, esquisito, desviante da norma. Era com essa a palavra que a gente se referia, que as pessoas se referiam a homossexuais. Essa palavra foi transformada num insulto, de um insulto passou a ser um emblema. Quando os homossexuais, liderados pelo Mark Ashton, na altura da Thatcher, resolveram apoiar os mineiros, a luta dos mineiros, o jornal The Sun disse, incrível, the pits and the perverts, ou seja, lá a malta das grutas e os pervertidos, juntos. E então o Mark Ashton disse, nós vamos fazer um concerto a reunir fundos para os mineiros. E o concerto vai se chamar The Pits and Perverts Concert. Essa ideia de que é possível transformar um insulto num emblema parece-me politicamente muito mais forte do que a ideia que diz, calma, eu sou frágil, dá-me um tratamento especial. Isso é o que a gente faz com as crianças, não com cidadãos. Eu acho que é... Há o problema dos limites também, da fronteira. Que organismo é que vai dizer os tribunais, os ministros, os governos? Sim, exato. Olha, essa palavra pode ferir ou é fora da norma. Há pessoas que ficam sensibilizadas ou incomodadas com essa expressão e outras já não. Quem é que vai definir esses limites? Isso é complicado. It's tricky. So this is it. Yeah, I agree with Ricardo that we should be sensitive, but that being rude, being an arsehole, should not be against the law. We should also recognise that there is a danger of mixing up politics and therapy to the point where we talk about everybody being vulnerable and they need protection. And the question, as you say, JP, is on every issue to do with free speech. Here is the question. If you want to limit free speech, who is going to do the limiting? Who is going to write the rules? Who is going to draw the line? The government? Judges? Simon Cowell? Ricardo? I don't know. Who is going to do it? So that is why free speech is the only democratic solution, is to have it all out in the open and decide. We should also be aware that you talk about people being offended. There is a competition now to be offended. There is people seeking offence in what is said. So we should be wary of that. And in the end, I'm afraid, free speech is more important than hurt feelings. And that's my order of business. Atenção também, exibir uma opinião ou autorizar uma opinião não quer dizer que nós a inducemos e que nós estejamos a favor disso. São coisas diferentes e muitas vezes as pessoas dizem tu deixas os não sei quantos falarem, anti-islão, é porque és a favor. Não, a pessoa, o deixar ouvir não quer dizer que eles têm o direito a falar e não quer dizer necessariamente que a gente concorde. Mas é mais uma pergunta aqui que deve haver alguém. É lá, o senhor. Tem que falar alto. É uma questão que se calhar é meio provocatória, mas em todo caso eu acho que valerá a pena colocá-la. Que é a questão de saber em que medida é que nos tempos que vivemos, com a proliferação cada vez maior das chamadas fake news, em que medida é que a circunstância de cada vez mais cidadãos, digamos assim, terem esse produto apenas como consumo, em que medida é que essa circunstância pode se tornar ainda mais grave ou mais perigosa do que o não respeito pelo direito a ofender. Certo. Eu acho que a sua pergunta é excelente. Aponta para um problema grave, evidentemente. O problema das fake news, essa questão. Ainda há pouco tempo o presidente francês disse a gente tem de fazer aqui alguma coisa em relação a isto, restringir, proibir as fake news. Há um problema aí outra vez, que é quem é que decide o que são fake news e o que não são. A definição de fake news do Donald Trump é muito diferente da minha. Muito diferente da minha. Mesmo a do presidente francês, às vezes o que é fake news para uma pessoa é apenas política para outra. Neste momento nós temos o secretário-geral do PSD, está neste momento metido num sarilho porque anunciou várias vezes que era visiting scholar da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ele nunca lá foi. O que para um visiting scholar, como o próprio nome indica, é suposto visitar, não é? Portanto, todos nós conhecemos aquelas visitas que nunca mais se vão embora e são chatas. Este é o sonho, porque é uma visita que nem sequer aparece. A questão é,
muito provavelmente para Feliciano Barreiras Duarte, isto são fake news. Ele diz: eu não fiz nada de mal. Há um papel de uma senhora que diz: sim senhor, este senhor está habilitado a ser visiting scholar. Depois aquilo abria a hipótese dele poder ser se lá fosse passar 40 horas a estudar. Tinha que validar isso. E ele diz que não percebeu e tal. E de repente é difícil a gente saber o que é falso e o que é verdadeiro. A questão de... A história de ser ofendido. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de dizer: eu sinto-me ofendido. Hoje parece-me que as pessoas pensam ter o direito de não ser ofendidas e esse é o ponto que eu acho que não têm. As pessoas não têm o direito de não ser ofendidas, porque isso de facto limita aquilo que os outros podem dizer. E nesse caso concreto, parece-me que estamos confrontados com o tal problema de saber quem decide o que é matéria de debate, muitas vezes. Não é uma matéria... eu sei que há vezes em que a matéria é clara, não é? Se disserem que... Quer dizer, se for uma mentira completa. Óbvia. É fácil. Eu acho que é um dos preços a pagar por viver numa sociedade livre e aberta. Às vezes nós vamos ler coisas que não são verdadeiras e temos que contar connosco para ir à procura da verdade. Segundo, às vezes vamos ser ofendidos. É um pequeno preço a pagar para nós também podermos dizer o que queremos. Porque é fatal que o que a gente diz também vá ofender outra pessoa. You want to say? Yes. Just to add to that, my translator didn't hear the question properly, but on fake news, I think comes back very much to this idea of mistrusting the public. I think it's a fake argument, because what those politicians are really saying is the public are so stupid, they believe what some blogger in his mum's bedroom puts on Twitter, and they will be persuaded to be a racist or something. Why did Donald Trump get elected? It couldn't be because Hillary Clinton lost an argument to Donald Trump. I mean, you can imagine, the mind was blown by that. It had to be because of fake news, because 60 million Americans were conned by the fake news from Russia. That's the way they tried to explain it. It's really a question of degrading democracy and freedom of speech to talk about fake news. And on Ricardo's last point, as someone who writes about free speech, campaigns for free speech all the time, I spend most of my life defending freedom of speech for people I don't want to hear. I don't want to listen to them, but I have to defend their freedom of speech because that's also my freedom to listen and judge them, and it's all of our freedoms to discuss things and come to a democratic decision about what we believe to be true. Eu acho que nós, infelizmente, vamos mesmo ter que acabar esta sessão, até porque o jogo está quase a acabar e o Mr. Mick Hume ainda gostava de ver o José Mourinho, de quem já gostou mais. Mas eu agora estou a ouvir a doutora Sandra Nóbrega e realmente estou-me a lembrar de ter estado aqui neste teatro e estes 130 anos que estão a celebrar neste momento, neste teatro lindo, nesta cidade fabulosa. Parabéns, doutora, pelo trabalho que tem feito aqui nesta sala. E quero agradecer, de modo especial, a todos a vossa presença aqui, este serão que nos deram e que foi tão importante, foi tão bom. Quero agradecer também a todos os eventos culturais do Atlântico que organizaram isto, Mário Rufino em especial, pelo convite feito, e de um modo muito especial peço uma salva de palmas para os nossos convidados, Mick Hume, Ricardo Araújo Pereira. Estou quase tentado a fazer um livro, talvez um livro da Anitta. Mick e Rick vão à Madeira. This you could be a book, a children's book. Boa noite, muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, o nosso obrigado por terem vindo. O Festival Literário da Madeira prossegue amanhã às 10h30 com os workshops Poemas em um Cartão e Riqueza Rural, protagonizados pelo parceiro internacional Litfest.